Estamos aqui hoje para mais uma edição, né, Beta? Do projeto Sim, Cinema na senhora. Quarentena. É um projeto que surge numa das áreas de conhecimento do Departamento de Educação, né, a área de didática, ventilado no primeiro instante pela nossa colega Liz, e que foi amplamente abraçado por todos nós, né? Tanto que nós estamos aqui hoje para a discussão desse filme, né, A Rede Social, um filme lançado no ano de 2010, sucesso de bilheteria nos Estados Unidos, né, chegando lá ao primeiro lugar, com estimativa de arrecadação de quase 23 milhões de dólares, né, só na primeira semana da estreia. Foi um filme bastante premiado, né? Ele recebeu 8 indicações ao Oscar e dessas 8 ele leva 3 estatuetas, né? A história do filme, ele começa em Harvard, né? Lá em 2003, né? E o diálogo inicial é o Mark com a namorada Érica, né? Ele fica indignado com o fora que leva da namorada, retorna para a universidade, para a República, lá onde ele morava, e faz aquela primeiro ensaio de uma rede, né? Onde ele pega, né, as imagens de pessoas de outras universidades, né, para comparar fotos. E fato é que em praticamente 2 horas houve 22 mil acessos simultâneos, que bugou o sistema de Harvard, né? A ponto dele ser chamado pelo sistema... pelo conselho disciplinar da universidade para explicar o que é que tinha sido aquilo, né? E ele é irônico, ele já mostra a ironia dele desde o início nesse processo, é o primeiro que ele responde, né? E apesar de contadas indas e vindas no tempo, né, o roteiro tem um ritmo crescente e, na minha avaliação, ele vai nos conectando ao universo daqueles jovens brilhantes, por sinal, que revolucionaram a sua maneira, principalmente as relações humanas agora, né, neste início de século XXI, né, com a criação de tantas redes sociais, tantos aplicativos que movimentaram e movimentam a nossa vida Oi, hoje como um Josi. todo, né? Tá, então, boa noite, colegas, boa noite, Lívia, que aceitou, né? Nós conversamos e concordamos em fazer essa live. Quero cumprimentar os nossos alunos que estão aqui, colegas, né? Já vi vários, Elis, Luciana, Fernanda, Sandra. Não vou falar o nome de todas para não me trair também, né? Assim como as pessoas da minha família, que eu já vi aí, minha irmã, prima, né? Então, tem bastante gente. Então, hoje realmente estamos aqui para falar, discutir um pouco o filme que Lívia já colocou aí com algumas, dando uma introdução. E o interessante é que a gente vai falar, a gente está no Instagram para fazer uma live, mas a gente vai falar do Facebook, né? Então você vê como as coisas hoje parecem estarem distantes, mas elas estão conectadas, né? Então eu sou professora do Departamento de Educação há bastante tempo, já estou fazendo quase bodas de prata no Departamento de Educação, na universidade, não, na universidade, no departamento é menos tempo, né? E nós estamos discutindo. Na verdade, eu venho discutindo essas questões da tecnologia desde o final do século XX. Foi quando eu entrei no mestrado e eu trabalhei um pouco naquela época com as questões da televisão na educação, né? E hoje, de repente, em pouco tempo, houve um avanço, né, muito grande para a gente pensar nem só as tecnologias na educação, mas como elas começaram a ocupar os espaços na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso fazer, no nosso estar com o outro, no nosso lazer. E esta é uma questão que marca bem uma característica da contemporaneidade, né? Então, esse surgimento, esse boom que as tecnologias vieram ter, que vieram, elas ajudaram a nos conectar com o mundo e com as pessoas, com as informações, né?
Isso veio recentemente. A gente vê que dos anos 2000 para cá, isso foi muito grande, né? E a gente vê que atualmente, em tempos de pandemia, quanto de aplicativo tem surgido e quantas coisas, a cada dia a gente recebe algo de um curso novo para a gente fazer, para aprender a lidar mais com um aplicativo, né? Então, naquele momento, parecia que Marx ele estava sendo um ficcionista, né? Parecia que não ia dar certo. Mas ele realmente foi um gênio, né? Diante de todas as outras coisas que vão aparecer no filme, né? Mas o que marca bem é o que ele fez diante de uma característica de um momento que nós estávamos e estamos vivendo, que é esse momento que nós chamamos de contemporaneidade, onde ele criou uma rede criada em um tempo que é esse nosso. Ele não criou em um tempo antigo, e a gente percebe agora. Ele criou uma rede num tempo que é o nosso. Talvez ele não tivesse a noção do que isso pudesse gerar, né? Que isso é uma marca também dos jovens. Eles querem ter o sentimento de pertença, mas também eles não se preocupam com as consequências que alguns atos podem gerar, né? Então, uma outra característica desse tempo, e isso fica marcado no filme, é que como ele queria ali, inicialmente ele queria agregar fotos, álbuns, fotos das pessoas, e principalmente de mulheres bonitas e maravilhosas. Até porque isso era uma questão dele, ele se sentia muito só. Ele era muito inteligente, mas ele era sozinho, né? E aí ele queria uma rede onde pudesse agregar e tudo isso. E hoje a gente vê que, além das informações, das fotos, notícias, existem fatos e fofocas do que está acontecendo na época presente. Fatos, fofocas e também fake news, né? Então, uma outra característica, e isso aparece também no filme, é que ela vem desvendar e também mascarar a alma humana no que lhe é mais caro, mais precioso, que são as relações que se estabelece com os outros. E a gente vê que foi um filme que foi pensado, mas em uma rede de tecnologias, também teve uma rede de intrigas, né? Então, as redes, elas se constituem em fluxos que são contínuos, que são velozes e que não têm um lugar fixo. É o que a gente chama de mundo real e mundo virtual. E construída por jovens brilhantes, de famílias tradicionais, mas que eles não se assentam, mas eles se movimentam. E ali ficou bem caracterizado o aqui, o lá e o acolá, né? E aí a gente vê que esses jovens, eles pensavam numa possibilidade de eles estarem presentes naquela situação. E a rede, é tanto que no momento o Facebook ele foi considerado como a mãe de todas as demais redes, como se fosse com a diversidade de recursos que pode estar presente ali. E assim, eu abri o Facebook, eu não sou tão viciada em Facebook não, né? Mas nesse período eu entrei no Face várias vezes para ver o que tem lá, né? E que agora a gente pode fazer lives e a gente pode fazer aulas, postar aulas, isso tudo agregando ao tempo que nós estamos vivendo, né? Então, ele tem a finalidade também de motivar outras pessoas a agirem sobre as suas interferências, sobre as suas postagens, né? E aí a gente vai postando, aquilo que a gente acha legal, aquilo também que nos intriga, que nos irrita, né? E a gente também vai postando e vai criando outras redes de intrigas, né? Eu conheço o caso de pessoas que já saíram do Facebook por causa de rede de intrigas, vários casos, né?
Então, isso, a gente vai dando opiniões naquelas postagens, vai convidando para as festas, vai convidando para manifestações. Isso é algo que a gente viveu muito nos últimos tempos, e isso vai produzindo movimentos, que são também movimentos sociais, né? Então, uma outra marca que o Facebook traz é da mediação sociocultural, porque promove a integração entre as pessoas, a interferência nos contextos sociais, a possibilidade de reorganizar as relações também. E é uma mediação que não é passiva. Ela provoca, ela interfere, ela produz sentido por meio das diferentes linguagens. E quando a gente nega a não fazer o comentário, isso também é uma linguagem. Silêncio fala. O silêncio fala. E outro dia eu vi uma postagem no Face. Eu tenho 2.000 amigos no Face, mas só 100 e poucos me seguem. E aí eu fiquei, isso foi antes da gente pensar neste filme. E aí eu fiquei pensando, tenho 2.000 amigos, só 120 me seguem, né? O que é amigo, né? Existe uma construção e uma desconstrução dos conceitos que a gente tem também, né? Então, o Facebook, ele é uma institucionalização de um sistema de regras que mobiliza e que muda os comportamentos, que exige novos comportamentos, que promove o diálogo, que desfaz. E ele também apresenta a verdadeira digitalização da vida social. E isso a gente vê bem presente nos nossos... Às vezes as pessoas postam tudo do seu dia a dia no Face, né? Enquanto, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de postar. A minha vida é a minha vida. Ai, você viajou, não posta nenhuma foto? Eu fiz, não estava com vontade, não vou. Então, às vezes a gente tem o Face, a gente vai lá, a gente curte tudo, faz comentários, mas a gente não quer dizer que a gente tem que estar naquele ambiente, fazendo todas aquelas postagens, expondo a vida também. Porque Marx, e ele não pensava, ele pensava em mostrar as fotos, mas ele não dizia que era uma exposição pessoal. Mas hoje a gente vê uma exposição pessoal das nossas vidas, dos nossos fazeres, dos nossos sentimentos. E aí a gente vai vendo o quanto isso foi crescendo. E uma coisa que para mim chamou muita atenção é o quanto de teses, dissertações, artigos encontrados na base do Cielo. Não foi outra base, foi na base do Cielo. Então a gente vê tanto estudado na área de comunicação, mas também na área de educação. Porque agora não é a escola que está usando o Facebook, né? A escola, por si só, já está no Facebook. Então, a gente vê que são características que vão nos ajudando a entender o que é esse momento atual, como nós estamos vivendo e o que nós queremos ou não fazer nessa condição toda que nos propomos. Ô, Beta, e nossa colega Luzineide falou o quanto que esse filme, mesmo depois de 10 anos de lançado, ele é tão atual, né? Atual, muito bem. E agora, em tempos de pandemia, né? Às vezes eu tenho a impressão que um grande percentual da população, e eu estou falando da população mundial como um todo, descobriram alguns aplicativos agora em função dessa necessidade de distanciamento social, né? Então, tanto o Instagram como o Facebook já registraram um crescimento exponencial depois que a pandemia iniciou. Esse é um ponto bastante interessante. O quanto que as pessoas estão mais conectadas nesses últimos 6 meses, né? Uma outra questão também que Lorena, que é nossa aluna da Pedagogia e Educação à Distância, comentou, aí ela está se referindo ao Mark, né? A força do ódio por ser abandonado motivou Mark a iniciar essa construção do que mais tarde veio a ser um Face. E aí tem um fato curioso que eu cheguei a comentar contigo numa das nossas conversas para preparar a live, né? Uma das inúmeras.
né, é que inicialmente o roteiro do filme parece indicar que Mark não é movido por dinheiro. Que ele não está fazendo aquilo por dinheiro e tão somente para ser aceito no grupo, né? Mas só que no decorrer da trama, a gente começa a observar o pensamento dele, a forma como ele conduz, o pouco diálogo dele, porque ele não é muito de falar. Ele é calado. Né? E aí, ele é ele calado. Isso. E aí ele vai dizer que é necessário primeiro se ter uma ideia e que depois vem um dinheiro. Né? E que é esse pensamento dele, a partir daí, que dá o start das divergências dele com o Eduardo, que por sinal é o brasileiro, né? E um dos parceiros dele na criação. Né? Eduardo foi fundamental no processo, principalmente porque foi quem entrou com os primeiros $1.000 necessários. Né? Uhum. E um dos pontos de divergência deles é justamente o momento de vender espaço no Face, de abrir o Face para o capital. Né? E aí vem aquela passagem no filme, que é quando ele conhece o Sam, né? Foi um dos criadores do Napster. Quem aqui que não lembra do Napster, né? Que era a plataforma que a gente fazia o download de músicas no formato MP3. E, por sinal, foi uma das plataformas que modificou substancialmente essa relação da música em meio às novas tecnologias que surgiram naquele período, né? Modificou bastante os formatos, a forma de disponibilizar, o meio de comercializar a música em específico. E aí ele conhece o Sam Park, né? O criador do Napster, que convida eles para uma refeição, convida ele, Eduardo, né, para uma refeição. E, curiosamente, né, o Sam planta 3 sementinhas na cabeça do Mark. Né? Primeiro ele diz, olha, para se chegar para se pensar numa ascensão financeira, né, é necessário primeiro chegar a 500 mil de usuários. Né? E aí já divergia completamente do objetivo e da linha de pensamento do Eduardo, né? Que já queria de imediato começar as relações comerciais. A segunda sementinha que ele planta na cabeça de Mark, né, é que ele dizia, é imprescindível que você mude para a Califórnia. É lá que tudo acontece. Né? Em se tratando de tecnologia, né? Da criação de novos ambientes. É lá que está todo mundo, como ele dizia. Né? E é lá que você vai conseguir atingir esse efeito financeiro que o Eduardo tanto fala. E o terceiro, que ele já fala, já saindo do restaurante, como se ele tivesse tido Ele volta e diz, também tira esse dedo aí. Deixe só o Facebook. Né? Então, com essas 3 sementinhas que ele planta na cabeça do Mark, o Mark muda para a Califórnia, dá um chega para lá em Eduardo, que por sinal é ventilada a possibilidade que é ele quem planta, né, nas redes a questão do frango, já propositalmente para afastar Eduardo. Quer dizer, o Mark não era nada bobo, né? E ele sabia muito bem onde ele queria. Inicialmente a gente pode ter essa falsa ilusão de que ele não era movido pelo dinheiro, mas ele era sim. Então ele sabia exatamente que primeiro era a ideia se consolidar para depois abrir o mercado financeiro para o Face, né? E aí ele chega com esses 10... E aí essas 3 sementinhas que ele planta na cabeça do Mark, eu estou falando do Sam, né? Acaba causando o rompimento da relação de Eduardo, que de fato é quem era amigo dele, fiel. Né? E isso é muito triste. Né? Era o único amigo verdadeiro fiel que ele tinha, era o Eduardo. E ele rompe com o Eduardo em busca de uma ambição, né? Motivado pelaquela ambição. Né? Então, a partir do momento que começa a haver uma divergência, ele ouve o Sam, né? Se alia ao Sam e deixa Eduardo de fora. Ai, meu Deus. E mais tarde, ele faz a mesma coisa com o Sam. Né? Se ventilou também a ideia de que foi ele que chamou a polícia na festa de toda a equipe do Facebook, quando eles chegaram a 1 milhão de usuários. Né? Por que ele não estava na festa? Por que a polícia bateu lá? Né? Então, é uma segunda ideia que se tem de que para ele afastar o Sam já não servia mais para ele. Ele liga para a polícia, porque ele tinha conhecimento que teriam lá todas aquelas meninas que eram menor, né? E que teria droga e que teria muito álcool, né? E daí as perguntas, por que ele não estava na festa para comemorar 1 milhão de usuários no Facebook?
E aí nossa colega Rosenaide também está um fato que é bem interessante. Quando a gente fala de quantitativo de seguidores nas redes sociais, né? Rose diz assim, nem sempre seguir se configura em ser ter amigo, né? Porque agora, ostentar é ter um quantitativo grande de seguidores, né? O que nós estamos vivendo agora nesse momento de distanciamento social, as lives dos artistas, dos cantores, o tamanho do patrocínio que eles recebem tem a ver, tem uma relação direta com o quantitativo de seguidores que ele tem, com o nível de influência que eles têm nas redes sociais. Tá, e aí a gente vai vendo, né? Aí quando fala dessa questão do dinheiro, as famílias... Tinha uma outra coisa que estava por trás disso tudo, e que eles diziam, estamos em Harvard. Né? Estamos em Harvard. Isso não, ninguém vai pegar porque estamos em Harvard. Né? E isso a gente vê assim, quem eram os alunos que estavam lá? Por mais que a gente saiba que Eduardo era aquele que tinha o dinheiro, mas a gente só sabe que Marx era o frio, era o calculista, era o calado. Ele não mandava, ele corria. Né? Quando ele saía de uma sala para outra, ele corria. Né? E a gente vê qual é o cenário do filme. Né? O cenário do filme ele é justamente a universidade, né? O alojamento, que normalmente eram quartos escuros, né? E a sala do júri. Né? E a sala do júri. Todo o filme ele passou nesses 3 ambientes. Né? E aí a gente vê como toda a trama ela vai se desenrolando para mostrar aquela personalidade, aquele jeito frio, calculista, insensível, antiético que Marx tinha. Ele nunca alterava a voz. Eduardo alterou a voz várias vezes com ele. O Sam também alterou, mas ele não. Ele mantinha sempre um tom de voz. Então, a gente vê que isso remonta a algumas situações das vidas do ser humano. Né? E aí a gente começa a ver assim, desde a primeira fala do filme, para a gente pensar assim, quem era Marx? Lívia já trouxe várias características dele, mas a gente vai pensar, quem era ele? Numa relação de namoro, que foi o grande pontapé para ele ter a ideia e fazer tudo isso, mas qual era a conversa que ele tinha com Érica? Era uma conversa insossa, no bem comum, sem sal e sem açúcar. Um não conseguia entrar na conversa do outro, um não conseguia entender o que o outro dizia. Né? E os dois tinham pontos a serem definidos ali. Ele, porque ele queria falar da fraternidade, que ele queria entrar, porque estar numa fraternidade na Universidade dos Estados Unidos é ter um lugar social. Mas ela queria terminar o namoro. E aquela fala, que não tinha nem por onde começar, por onde terminar aquela conversa dele, foi o ponto final. Né? Então, e aí, para terminar, o filme também ele é marcado por muitas frases muito fortes. Né? Muitas frases fortes. E a primeira é a que Érica diz para ele, quando ela diz assim, você não ganha garotas porque é um babaca. E não por ser um nerd. É porque você é desprezível. Né? Então, isso é algo muito forte para você dizer para outro. E isso feriu muito todos os brios que ele tinha. Né? E aí é onde ele vai mesmo. Aí tem uma outra característica do filme, que é a característica da vingança. E que ele começa por aí, por pensar a exposição das meninas. Então, inicialmente no filme, tem 2 pontos que marcam ali naquela primeira conversa. A genialidade de Marx, mas também a participação da fraternidade. Né? Então, o gênio, a gente fica pensando, a gente ouve tanto falar de gênio,
O que é gênio? Quem é um gênio? Será que nós conhecemos algumas pessoas que são geniais, né? Que são pessoas que têm capacidades, desenvolvem habilidades intelectuais altamente, que diferenciam do outro, mas que as físicas nem sempre são tão desenvolvidas assim, né? E a gente vê quem já passou pela psicologia pode ir vendo que Binet, que foi um psicólogo do século passado, ele criou os testes de QI e onde avaliava esse nível, né? E ele faz até uma escala de tanto a tanto, e para ser o superdotado, o gênio, tem que ter de 145 a 160 naquela tabela que eles fazem, né? Então, isso assim, e ele sabia que ele tinha todo esse potencial, né? Uma outra coisa era participar da fraternidade. E eu, desde quando eu já tinha assistido o filme quando surgiu, e agora eu assisti umas 3, 4 vezes. Eu li muitas resenhas, li comentário do filme, porque teve um filme, o livro, O Bilionário por Acaso, e fui ler artigos também que estava lá no Cielo e tudo mais, até para entender o que é que você estava pensando sobre tudo isso. Mas em nenhum lugar eu achava o que era a fraternidade. Eu entendia que devia ser grupo de pessoas com os mesmos interesses, né? Mas aí eu estou lendo um romance que chama A Bailarina de Auschwitz, escrito por Edith Egger, que foi um livro que foi lançado ano passado, em 2019. Ela viveu em tempos da guerra, ela foi para o campo de concentração, ela ainda era adolescente, ela já está com 90 anos agora, ela ainda está viva. Mas ela foge para os Estados Unidos, né? Ela sobrevive todas aquelas atrocidades, e ela vai para os Estados Unidos depois com o marido e uma filha que ela já tinha. E depois ela estuda, ela faz psicologia, ela faz mestrado, ela faz doutorado, e ela atende pessoas que têm esses bloqueios mentais e tudo. E um dos pacientes dela era uma estudante de Harvard, e que ele queria muito também fazer parte da fraternidade. E aí a fraternidade ele tinha que passar por alguns testes para ingressar. E alguns dos testes eram cruéis para ele. E ela o ajudou a vencer toda aquela angústia que ele estava vivendo. E aí ela escreve no livro: fraternidade é uma parte significativa da estrutura social da universidade. E todos os amigos fazem juramento. Então, não é só querer participar. Aí a gente vê porque Marx, Eduardo, que já estavam no 3º ano do curso, né? Marx fazendo análise de sistema e Eduardo fazendo economia, eles ainda não tinham conseguido ingressar na fraternidade. Porque você precisa fazer um juramento e aceitar as regras, né? Então, pertencer a uma fraternidade parecia ser uma necessidade para a sobrevivência social dentro da universidade. E é por isso que Marx tanto queria participar da fraternidade lá, porque aí faz parte dos clubes, e eles achavam que iam levar uma vida melhor e ser mais aceito. Essa era a grande questão de Marx. Ele precisava concentrar em ser o melhor que ele pudesse ser. E aí é quando ele termina o namoro, mas o que fica mesmo dessa história toda, desse querer, ele era o gênio e ele queria a fraternidade. Mas o que é que fica? Fica a vingança. Né? A vingança, e aí é onde ele começa, né? E quando ele vê que ele está conseguindo, que ele pede ao colega a senha e que ele consegue, ele fala: é hora de hackear, é moleza, como se fosse eu conseguir e agora não tem mais para ninguém. Né? E aí, quando a primeira que é exposta é Érica, né? Que era a vingança principal dele. E aí ela vai, e ela diz para ele, foi uma outra frase que eu achei muito forte também: na internet não se escreve a lápis, se escreve a tinta. Então, porque está registrado, é tanto que quando há qualquer processo, qualquer coisa, se leva logo o computador para poder ver o que é que tem lá, né? Então ela diz: se escreve a tinta.
né? Perfeito. Então a gente vai vendo as características, e como ele vai se construindo, mas ele não desiste da vingança, e aí ele vai, mas ele continua pensando que a universidade pode ser o lugar onde ele vai curtir a vida, ele vai namorar. E isso acontece em muitas competições nos bastidores da universidade. A competição, tanto em relação à construção das tecnologias, essa ideia de construir sistema e tudo mais, quanto à competição em relação aos esportes, que é onde estão os dois gêmeos, né, que são remadores, e que o processam por dizer que eles tinham roubado a ideia. Né? É o Cameron Tyler, né? É, E que fica a dúvida nas nossas cabeças até hoje. Ele se apropriou ou não da ideia dos gêmeos do Remo, né? Porque aí você traz uma cena, né, com a boa parte do filme. Ela ocorre ali na sala do tribunal, né? Onde, onde vai sair o acordo, na verdade, dele com o Eduardo, né? Sobre a parte dos bilhões de dólares que ele mais tarde ele tem que pagar o Eduardo. Mas é uma outra cena que me chama a atenção naquele momento, é a expressão dele de sarcasmo todas as vezes que o advogado dos gêmeos, que é o Cameron Tyler, fala, né? Ele fica o tempo inteiro desenhando e fazendo pouco caso, né? Mas a expressão dele muda quando passa a ser a fala de Eduardo. A impressão que eu tenho naquele momento é de um sentimento de culpa e talvez até arrependimento. Né? Como se passasse um filme pela cabeça dele, porque é algo que ele não pode negar. Que para ele colocar o Facebook em rede, ele precisou de Eduardo. Foi o primeiro investidor. Foi Eduardo. Eduardo já tinha uma boa condição financeira, era de berço. Né? Eduardo nunca foi pobre. Né? Então, ele tinha aquela condição de bancar. Mas ele, para além de um investidor, ele era um amigo de Mark. E Mark, em nenhum momento, ele se mostra como amigo, né? Pelo contrário, era sempre os interesses por trás das suas intenções. E uma coisa também, Beta, que a gente também não pode perder de vista, né? É a genialidade dele. Ele é um gênio, isso a gente não pode negar, né? Elise vem falando da questão dos dados pessoais, né? Que ele tem hoje em mãos, né? É fato isso. Mas veja só, como uma pessoa sem nenhuma ou quase nula habilidade para interação, ele cria a maior rede social da atualidade. Isso impressiona, principalmente pelos números. É uma rede que hoje emprega quase 50 mil pessoas no mundo inteiro, né? Tem, acho que, mais de 130 milhões de usuários, né? Imagine, só no Brasil. E no mundo, agora em 2020, a expectativa é de chegar a 3 bilhões de usuários. Olha os números, né, dessa maior rede social. A quantidade de atualização que ele vai fazendo ao longo dos anos e que acompanha esse avanço das tecnologias digitais na sociedade. Né? E como ele vai determinando, porque para mim acaba determinando mesmo, a criação de diversas outras redes, aplicativos e plataformas, né? Que sofre sim influência do Face. A gente não pode perder de vista que há um marco histórico do Face. Nós tínhamos o Orkut, mas de fato quem é aceito é o Face, né? E o quanto que ele ainda hoje fica atento a essas mudanças de comportamento desse jovem do século XXI, né? Que diz hoje para nós, Facebook é coisa de velho, agora estou no Instagram. E o que é que ele faz? Ele traz para o Facebook ferramentas que nós tínhamos até então só no Instagram e acaba integrando os dois, né? Então, ele fica atento a isso tudo, né? A todo momento, né? E aí, Josiane está dizendo, as relações pessoais influenciam decisivamente em nossas vidas. Sim. E uma outra coisa também que você falou lá das fake news, Beta, é que esse é um ponto fundamental das nossas discussões nas escolas. A escola deve ser o locus para que a gente discuta essas questões da vida nas redes sociais, da vida na internet. É a importância da gente estar discutindo com os nossos alunos, que são os futuros pedagogos, futuros docentes, a apropriação crítica.
Porque é fato, né? Boa parte da população tem acesso à internet, né? Isso é fato, né? É claro que nem todo mundo com a mesma qualidade. Tem pessoas que acessam tão somente pelo smartphone, né? CETIC divulgou recentemente que apenas do quantitativo de pessoas que têm acesso à internet hoje no país, 40%, desculpa, acessa tão somente pelo smartphone. Olha só, isso é um dado altíssimo. Altíssimo, Que altíssimo. nos revela as limitações, né? Porque há limitações, a gente não pode dizer que as pessoas que acessam tão somente no smartphone têm as mesmas condições daqueles que acessam também no notebook, né? E a importância, o protagonismo que a educação precisa assumir frente a essas relações das redes, né? Nas plataformas, que é a discussão da apropriação crítica. E a gente não pode mais perder isso de vista, não pode deixar isso passar, né? Porque ainda que as escolas não tenham uma boa estrutura física para acesso a esses bens dentro das escolas, mas os nossos discentes levam esses equipamentos para a escola, né? Levam um tablet, levam um smartphone, levam um notebook. E nós precisamos, enquanto educadores e educadoras, assumir o protagonismo dessas relações, trazer essas discussões para dentro das nossas escolas, para dentro da universidade. E aí, o que Lívia está colocando é questão de currículo, é questão de formação de professores, é questão de prática pedagógica. Não é simplesmente as tecnologias estarem presentes na escola, é muito mais que isso. É um pensar sobre isso. Por quê, o para quê, o onde, qual é o papel, qual é a função, por que estamos imersos nessa parafernália tecnológica toda que nós estamos vivendo, né? Gente, eu não estou dando conta de acompanhar tudo que está aqui, tá fervilhando, não estou dando conta, mas tem algumas coisas muito interessantes. A questão do deter o capital, a gente vê que os Estados Unidos é realmente um país capitalista. Como nós também, que muitas coisas que temos vem de lá, né? Não podemos nem negar isso. E como todas as questões elas estão sendo pautadas a ideia e o capital. Não é à toa que ele está agregando tantos outros aplicativos na mesma empresa, né? Então a gente vê o potencial que esse cara tem. Um cara que na época tinha em torno dos seus 30 anos e o que ele conseguiu fazer diante de tudo isso, né? Então, tudo que a gente vai falando, as relações entre público, entre privado, as questões de currículo, alguém colocou aí que o mundo virtual chegou à nossa casa, pela escola, pela igreja, pelas compras. Nunca fui de fazer compras na internet. Estou me vendo fazendo compras na internet e dando risada, porque isso eu não fazia antes. Mas agora, se eu não vou à rua, se eu estou em casa, eu só vou ao supermercado, outras coisas a gente tem que comprar. E uma outra característica em tempos atuais é que no Facebook a gente não está mais recebendo propagandas de passagem aérea, a gente não está mais recebendo as propagandas, não está tendo muitas selfies. O que a gente está tendo, né? Aí tem as receitas de bolo. Olha o que está acontecendo. E ainda tem no final. Diga de onde você para poder eu mandar um beijinho para você. Eu dou muita... Mas tem umas receitas interessantes, são legais. Eu tenho feito algumas. Né? Além das compras. Né? E tudo para a gente viver mais confortavelmente. Né? Então, por mais que Marx tenha sido um cara frio, calculista, perverso, sabe? Não pensava nos outros, ele era egoísta, sim, mas o que ele produziu precisa ser pensado como que nós vamos viver, como nós estamos vivendo com isso eticamente. E aí é um outro papel da escola, é a ética, porque foi coisa que ele não teve. Não. Por isso que ele teve tantos processos.
né? Perfeito. Por isso que ele teve, né, tantos processos. Qual foi o primeiro processo? O de invasão de privacidade. Quando ele se apropriou Né? das fotos dos Das alunos de outras universidades, né? cidades, Que quando ele né? bombou com aquela publicação dele, 22 mil acessos em 2 horas. Em 2 horas, Né? né? Então veio ele vê assim, e a questão do animal, a crueldade com o animal, e por último, que ligou para a polícia. Né? Exato. Então a gente vê assim, o quanto ele realmente não pensava nas consequências. Ele queria fazer. E ele fazia. Ele não ouvia ninguém. Até o mesmo, o Eduardo, que era o grande amigo dele, mas ele não ouvia tanto assim. Né? Ele queria Eduardo, na verdade, como um investidor, assim como ele quis Sam, como alguém que tinha as ideias faraônicas também e podia colocá-lo em outro patamar, com outras relações. Então, ele também, ele era oportunista. Sim. E ele sabia de quem ele ia se aproveitar, de quem ele ia se aproximar. Né? Então, a gente vai vendo como tudo isso vai criando uma rede de relações que pode ser vista como ferramenta de manobra tecnológica, social, cultural, ideológica, política. Né? Então, é uma rede que não é só uma simples comunicação. É uma rede que hoje ela se constitui no desvendar de muitas ações, principalmente em período... A gente vê que nas últimas eleições, o que foi que aconteceu nas redes sociais? Eu acho que a gente não pode deixar de falar essas coisas também, né? Então, o filme parece que ele antecipa verdades e mentiras daquilo que nós estamos vivendo hoje. E olha que foi no início dos anos 2000, né, que ele criou, o filme sai em 2010, então quer dizer, 10 anos depois. E a gente vê assim, antecipa verdades e mentiras. Ele parecia ser ali um apocalíptico, mas ele não foi. Ele não foi nem ficcionista, porque em pouco tempo as coisas começaram a acontecer. Alguém botou aqui uma profecia. Não sei, talvez sejam coisas para a gente pensar. Será que isso mesmo é a profecia? Em tempo de pandemia, a gente precisa estar muito atento agora. O que vai acontecer nas redes sociais com as eleições deste ano? Sim. Precisamos estar atentos. Nós, enquanto professores, que temos uma consciência crítica, uma consciência política e ética, para ver o que vamos postar, o que vamos seguir, o que vamos compartilhar. Essa é a nossa grande tarefa nesses últimos tempos, a partir de agora, porque nós vamos ser confrontados a todo instante com as nossas ideias, com o nosso fazer, com o nosso pensar. Então, são questões que a gente precisa estar pensando, está dizendo, sim, e aí? O que pode isso acontecer? Né? Então, a gente precisa entender todo esse contexto que, no caso, Marx, ele queria realmente reafirmar, ele queria dizer assim, eu posso, mas ele não pensava muito nas consequências. Né? Você falou no currículo, né, na questão de discutirmos o currículo das nossas escolas para agregarmos essas discussões sobre as tecnologias. Aí eu me lembrei agora de um podcast que eu gravei a semana passada com um grupo de alunos lá da nossa UESC, né? Eles me convidaram. E aí uma das perguntas ele fez assim, professora, e qual metodologia a senhora indicaria agora para os professores nesse tipo de ensino remoto, né? Eu lembrei disso porque... Boa pergunta! E Janes, nossa colega Janes colocou aqui agora há pouco também, né? Janes falou essa questão do currículo e a questão das metodologias ativas. Acho que foi Jay que falou isso aqui agora há pouco. Aí a primeira coisa que eu disse a ele foi o seguinte, olha, antes de indicar qual o tipo de metodologia, qual a metodologia, qual o desenho didático, é fundamental trabalharmos na formação desse professor. Uma formação teórica e prática. A partir dessa formação, ele terá as condições
de eleger qual a metodologia mais adequada para trabalhar com a turma A, com a turma B, com a turma C, com aquele conteúdo de determinada área, né? E não está dando receita, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E uma outra questão é acreditar que metodologias ativas é algo novo do século atual, e não é, né? Por isso que eu chamo a atenção da importância dessa formação teórica e prática do professor e evitarmos darmos receita, né? Porque é tudo muito novo. Veja só, a questão da desigualdade do acesso e dessa qualidade do que cada um acessa, né? Do que cada um tem a oportunidade de acessar em função das desigualdades econômicas e sociais. É algo, Beta, que nós eu digo assim, profissionais como eu, como você, que já pesquisa as tecnologias há pelo menos uma década, duas, né, amiga? 2 décadas, eu estou há 2 décadas. Nós temos conhecimento desses dados, né? Mas o Brasil, nos parece, que só tomou conhecimento agora, em função da pandemia e desse período de distanciamento social. O quanto o acesso e o acesso de qualidade é de uma pequena parcela da população brasileira, né? Como agora que está se discutindo, tanto na educação básica como no ensino superior, quando voltamos, como voltamos e em que formato voltamos. As condições de acesso, e não tão somente dos nossos discentes, mas também dos nossos colegas, né? Qual a qualidade da banda que a gente tem em nossas residências para trabalharmos no possível ensino remoto? Quais são os equipamentos que nós temos disponíveis? Olha quanta coisa que a discussão desse filme nos traz, nos oportuniza, né? Porque perpassa, direto e indiretamente, por todas essas questões. Rosenaide dizia agora há pouco, a privacidade, urge discutirmos a privacidade. Eu li recentemente um livro, que agora eu não me recordo, mas eu posso buscar, que o autor dizia o seguinte: nós chegamos a tal ponto de avanço da tecnologia e das relações que talvez o ponto fundamental hoje, na sociedade atual, não seja discutirmos tão somente a privacidade, mas sim a guarda dos nossos dados. Olha que interessante. Elis, lá atrás, dizia assim, o Facebook tem uma quantidade de dados nossos enorme. Tem. E utiliza isso e vende isso. E o pior, viu, Elise, e a todos nós, a todos que estão nos ouvindo, né, que estão nos acompanhando aqui, nossos alunos, colegas, é que a gente não tem a opção de negar isso a ele, ou qualquer outro aplicativo, ou qualquer outra rede social. Porque quando a gente faz o download... Caiu na rede, é peixe. É peixe. Pronto. Quando a gente instala, ele pergunta, você concorda? Se você não concordar, você não tem acesso. Você não tem acesso. Né? Então, isso é terrível. Então, aí, olha, algumas coisas eu consegui ler aqui. Lore Magalhães já botou: professoras, me siga no Instagram as minhas receitas. Já anotei, vou lhe seguir, viu? Se forem simples, né? Mas se forem simples, coisa complicada não dá para fazer. E aí, Alba colocou uma coisa interessante: o capitalismo é fogo. Ele é fogo e ele queima. Ele não tem pena e nem piedade do tipo da queimadura. Ele é fogo e ele queima. Nos manipula a todo instante. Mas é isso mesmo, nós somos seduzidos pelo ver, pelo comprar, pelo viajar, pelo desejar, pelo querer trocar o carro por outro. A gente nem precisa e a gente está querendo. Então, é algo que, como se fosse assim, vai nos sondando e vai nos arrodeando. E isso vai nos seduzindo. Vai nos seduzindo. E isso está na rede. E a gente não está tendo como sair dessa trama, até porque a gente está imerso num país que é capitalista, num país que caminha nesse processo. Por mais que tenhamos tantas outras ideias, né? Ideias mais socialistas, mas o capitalismo vai nos cercando. É como se fosse assim, vai nos trazendo bem mais para perto, né?
Lívia, tá faltando 10 minutos. Tá né? faltando 9 minutinhos, a gente precisa cuidar do tempo. Eu vou fazendo assim. Teve uma outra coisa, eu vou estar finalizando e vou falar uma coisa aqui e deixo para você finalizar, tá bom? Tá. Teve uma outra coisa também que me chamou muita atenção no filme, né? Que foi no final do julgamento. Todos já saem da sala, só estão lá a juíza e Marx. Ele sentado e ela em pé, já indo embora. E ela fala para ele, né? Marx, né, não é uma má pessoa, mas faz tudo para ser. Né? Com a frieza dele, com a forma de ser oportunista. E ele fica pensando. E ela sai, ele pede permissão para continuar se ele podia continuar ali e acessar a internet. E ela concede. E aí a primeira pessoa que ele tenta falar com Érica. E ele tenta falar com Eduardo. Então, porque ele sai... Eu não sei se começa a cair a ficha, mas naquele momento ele começa a ter algumas retomadas. E a gente vê assim, o sucesso tem um preço. E ele estava pagando o preço do sucesso, o preço do dinheiro, o preço de tão jovem já se tornar um bilionário. Então, ele estava pagando este preço. Né? Então, para finalizar um pouco aqui a minha fala, agradeço muito a todos que estão aqui presentes, né? Que vieram nos presentear. Isso é muito bom, a gente conta realmente com vocês, alunos, colegas, amigos, irmãos, meus primos, sobrinhos, né? Mas eu também conversei com adolescentes para saber se já tinha assistido a este filme e o que achou. E uma foi a minha sobrinha, né? E aí ela disse, começou a assistir ao filme de novo e depois ela me disse, tia, eu assisti a esse filme no ensino médio e eu achei isso muito interessante. Então, quer dizer, até porque ela ia fazer Enem, então todos os temas eram possíveis para cair numa redação, né? Então, tudo isso. E ela fez eu assistir no ensino médio. E ela diz o que foi marcante no filme. E ela fala bem assim, a visão da criação dos aplicativos, né? E ela fez assim, o aplicativo recentemente, e aí ela traz para os dias atuais. O aplicativo recentemente tem influenciado a vida das pessoas, né? Então, usamos aplicativo para tudo, né? Tudo a gente está no aplicativo. Cada hora tem um aplicativo novo. O celular já nem cabe mais. A gente já está comprando espaço, a gente já está fazendo tantas... Porque o celular nem cabe mais. Tem hora que pira, né? E ela disse ainda, parece até uma brincadeira. Mas tinha uma coisa... A comunicação e a falta de comunicação no filme. Né? Porque Marx era calado, ele só procurava alguém quando ele precisava de alguém, quando ele queria. E uma das coisas, quando ele precisava mais de $200 mil, $200, sei lá quanto, para comprar alguma coisa lá de servidor que fala, e aí Eduardo faz, e aí? E ele diz, eu já comprei. Quer dizer, ele confiava tanto no amigo que ele nem precisava ter autorização, né? Então, assim, mas a comunicação só foi porque ele precisava. E ele só foi dizer depois que ele comprou. E uma outra coisa, então, e essa falta de comunicação também nos nossos jovens hoje está gerando problemas. Jovens calados, jovens que não conseguem se expressar, jovens que às vezes não tomam nem muitas alternativas, porque fica muito só calado no celular, como se o falar virtualmente desse conta de atender a tudo. E ela diz, parece uma ficção a forma como colocaram tudo isso. E eu achei lindo ela dizer, parece. Mas ela tem certeza que não é, porque é o que nós estamos vivendo, que é a marca da contemporaneidade.
Então, gente, eu estou me despedindo. Beijão para todos, para minha companheira e todos os demais. Um abraço virtual para todo mundo e vamos ficar em casa para que isso passe logo. Beta e demais que estão nos acompanhando, agora já no finalzinho, tem uma fala de Luzineide aqui, que eu selecionei, que eu acho que é bem oportuno quando a gente fala de formação do professor, na perspectiva de usar as tecnologias na escola. E aí Luzi diz, sem formação não tem transformação, né? Metodologia não muda a formação social e política de um povo. De ninguém. Né? Muito bem! Exatamente. O que muda é o que pensamos e fazemos dessas metodologias. Né? E para isso é fundamental uma formação sólida, uma formação teórica e prática. E nós, da universidade, e junto com os colegas da educação básica, precisamos assumir esse protagonismo. Né? Agradecer a presença de todos os colegas, do professor Alessandro, reitor da nossa UESC, que também está aqui acompanhando o trabalho nosso, né? Porque é nosso, né? De todo o Departamento de Educação. Hoje foi a vez minha e de Beta, mas é um trabalho fruto de um coletivo, né? Que vem trabalhando nesse projeto com muito entusiasmo, com muita responsabilidade, com muita alegria e creio que fazendo tudo com muita leveza, né? Nesse momento de tantas notícias ruins, tristes, mas a gente não pode deixar a esperança de lado. Né? Então, agradeço a presença de todos, docentes, colegas, os alunos que estão acompanhando aqui atentamente, colegas de outros departamentos que também coordenam projetos de extensão, né? Que estão aqui conosco nessa rede discutindo esse filme que nos traz discussões tão atuais. Um beijo a todos. Você tem 2 minutos. Pois é, então, quero falar também algumas pessoas que eu vim ver o nome aqui agora. O pessoal da matemática, o pessoal com quem a gente tem discutido muito metodologias ativas ultimamente, a gente está estudando. Então, que bom que vocês estão aqui e que participou um pouco dessa discussão com a gente. Eu garanto que eu estava com muito medo de fazer essa live, mas eu gostei, amei. Beijo a todos e uma excelente semana.